todos os irmãos, e por fim a mulher morre, que quem será? Estava preocupado de quem ela seria esposa no céu. E Jesus se admira e diz assim: vocês leem as Escrituras e não entendem? O que vocês fazem na igreja, na sinagoga? O que vocês fazem com o rolo debaixo do braço? Vocês leem, não entendem? Lá é espiritual, lá não tem ninguém assexuado, lá não tem nada material, lá não tem churrasco, lá não tem dor, não tem sono, não tem dia, não tem nada disso. Lá é eternamente outra vida, uma vida espiritual. Jesus está falando isso, e é isso que eu quero deixar claro para vocês hoje. Não basta ler a Bíblia. Ler a Bíblia qualquer um lê, irmão. Entender aquele textinho ali, qualquer um entende. Mas nós precisamos compreender no mundo espiritual o que significa. Tudo que a Bíblia diz aqui para nós, ela reflete lá no mundo espiritual. É lá que ela reflete. É lá que ela nos joga. É lá que ela nos lança. Então não adianta nós viver a Bíblia justificando a nossa vidinha cotidiana. Olha, me enquadrei na palavra hoje, aqui na terra. Parabéns, você leu e não entendeu nada. Você precisa entender o que isso significa lá na eternidade. Porque tudo que nós passamos aqui reflete na eternidade. Para pensar, todo mundo se baseia, quando vê alguém doente igual eu, se baseia logo, chama Jó e começa a pensar: poxa, Deus deu testemunho dele, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que se desviava do mal, mas como é que passou por aquela prova? Como é que perdeu 10 filhos? Como é que ficou pobre? Como é que ficou doente? Como é que ficou naquela situação? Ora, tudo aquilo ali refletia no céu. Tudo aquilo ali refletia lá na eternidade. Quem estava falando era um ser espiritual, era Deus, dizendo para outro ser espiritual, o diabo: estás vendo? É meu. Faz o que quiser fazer aí na terra com ele, sofra o que ele sofrer, ele é meu. Pronto. Resumindo 42 capítulos, Deus estava dizendo para o diabo: perdesse, ele é meu. Mas nós não entendemos isso, e nós temos dificuldade para entender Jesus. Como é que Deus, sendo Deus, encarna num homem como seu filho, e depois passa seu filho a sofrer tudo que sofreu, o escárnio que passou, o sofrimento que passou foi lido aqui, levando as nossas transgressões. Claro, ele estava fazendo uma obra espiritual. Ele não estava fazendo obra carnal, porque se fosse para fazer uma obra carnal, ele virava popstar, ele virava uma estrelinha, ele virava alguém que ia dar show na terra, show de milagre. Ele ia fazer apresentação de milagre, não ia fazer os caras ir lá, volta lá, barco na água de novo, lança a rede novamente, segundo a minha palavra. Ele não ia fazer nada disso. Ele ia dizer: peixe, vem aqui na beira aqui, ó, te apresenta para Pedro aqui no lado do barco do Pedro, no rasinho, e o peixe viria. Eu não acredito. Não acredita? Um dia tinha imposto para pagar e Pedro e Jesus não tinham dinheiro. O que Jesus falou para Pedro? Vai ali, pega o peixe, o primeiro peixe que tu pegar, pode abrir a boca dele que tem a moeda dentro. Botou a moeda dentro do peixe e mandou o peixe trazer ali para ele, para poder pagar o imposto. Mas tudo isso era para refletir lá, dando um exemplo: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nunca te preocupa só com aqui, porque quem se preocupa com só aqui se perde. Irmão, por favor, leia a Bíblia e tenta compreender o significado dela no mundo espiritual. No mundo espiritual, primeira coisa, está lá em Hebreus 9, pode anotar, Hebreus 9, 22, está lá. E quase todas as coisas, segundo a lei de Moisés, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora,
não é segundo a lei. Essa parte final aqui não está dizendo segundo a lei, está confirmando: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso Jesus precisou derramar seu sangue inocente para poder remir pecado. Por isso a gente diz que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Irmão, entenda uma coisa: quando está dizendo que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, ele está dizendo assim: é o único que pode te dar chance de tu entrar no céu perdoado. Mas aqui na terra, tu pode tomar um banho de sangue do Senhor Jesus Cristo. Tudo que tu fez de errado, tu vai pagar. Tu entendeu ou não? Ah, mas eu sou um salpicado pelo sangue. Que bom, lá para o céu, aqui tu vai pagar. Aqui é matéria, aqui tu vai pagar. Fez, paga. Glória a Deus. Então, entendam, compreendendo o que reflete no mundo espiritual: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o único que podia remir era alguém com sangue puro. Não podia ser um sangue contaminado igual o meu do pecado. Tinha que ser um sangue de um santo. Quem mais santo que Jesus que você conhece? A Bíblia diz que ele procurou na terra e não achou. Aí a gente costuma dizer, né? Aí Jesus se levantou. Já vi até o Abílio Santana pregando. Jesus se levantou e disse: Senhor, envia-me. Não foi nada de Jesus. Vai ler a Bíblia. Quem disse foi Isaías. Envia-me a mim. Não foi Jesus. Mas Jesus veio por ordem do Senhor, encarnando, porque ele procurou na terra e não achou alguém que podia fazer uma obra aqui para refletir lá. Não tem ninguém humano que possa fazer uma obra aqui para refletir lá, que não seja por Jesus. Você pode se pintar de ouro, se não for por Jesus, nunca reflete lá. Nunca. Obrigado, Jesus. Segunda coisa, muito importante, a Bíblia diz assim em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Ele, porque os que necessitam, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é galardoador para os que o buscam. Duas coisas importantes. Primeiro, deixou bem claro no versículo: eu tenho que agradar a Deus para refletir o agrado no céu, senão eu não consigo me aproximar dele. Agora, como é que eu vou agradar a Deus? Vou paparicar os homens, eu vou puxar saco de fulano e Bertrano, eu vou ser amiguinho do pastor fulano de tal, eu vou fazer uma panelinha na igreja. Aleluia. Eu vou orar 24 horas por dia, nem vou comer mais. Irmão, está na real. Dá para agradar a Deus de todas as formas. A primeira forma, parar de mentir. Aleluia. A primeira fórmula de agradar a Deus: parar de mentir. Aquilo que é, o que não é, não é. Segunda coisa, parar de prometer o que não pode cumprir. Não prometa o que você não pode cumprir. A Bíblia nos aconselha: se Deus permitir, faremos amanhã. A Bíblia diz isso. Vamos fazer amanhã, se Deus permitir. Amanhã não pertence a mim, pertence a Ele. Mas a gente tem mania de fazer promessa, a gente tem mania de criar situações. Não crie essas situações, porque você não tem o domínio para isso. Você não pode aumentar 1 centímetro da sua altura, você não pode devolver os seus cabelinhos originais ali para sua cabeça, mesmo que você pinte. Daqui a 15 dias está tudo de novo bagunçado, tem que pintar de novo, porque a tinta vai embora. Sabe por quê? Porque Ele criou a genética assim, e a genética trabalha para Ele. Eu quero agradar a Deus, irmão. Quero também. Mas para agradar a Deus eu preciso andar separado.
O que é isso, irmão? Então eu vou sair do mundo, não ando mais na rua onde tiver pecador, não entro mais na loja, não vou mais na padaria, não vou. Não, querido. É andando em todos esses lugares, mas não sendo como os ímpios. Sendo santo, tendo uma linguagem santificada, tendo educação, tendo a palavra como padrão de vida. Aleluia. Quando as pessoas olhar para ti, se não disser que tu é crente, pelo menos vão dizer assim: é diferente. E essa diferença vem do céu. Vem do céu. Mas não. Cria uma modinha. Os crentes entram na modinha. Cria um negocinho aqui, navalhinha e fatiazinha aqui no cabelo e na sobrancelha. Lá vai o crente fazer também. Jogador, neva o cabelo de branco. Lá vai o crente faz também. Gurizada nova. Viu aí o mundo. Mulher hoje, para achar uma mulher que não é quadro, é coisa rara. Sabe o que é quadro? É que tem tanta tatuagem no corpo que parece um quadro. Eu encontrei uma moça hoje do centro que eu disse: meu Deus do céu. Ela estava com meia muda de roupa. Um traço aqui, um traço aqui. Meia muda de roupa. E o resto era tudo tatuagem. Meu Deus. Ver aquela mulher nua, num quarto, deve ser um terror. Deve ser um painel de desgraça aquilo lá. Será que não vê que está acabando com a originalidade daquilo que Deus criou? Aí, não tem problema, estava no mundo, fez tudo bem, se purificou, santificou, glória a Deus. Mas vem para a igreja e faz. Aleluia. E eu quero agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Faz um culto racional. Um culto de entendimento. Um culto que você sabe aonde você coloca a sua cabeça, o seu pé, os seus olhos, os seus ouvidos. Ah, eu tenho uma quedinha por mulher. Ah, tu tem, safado? Então já te converteu? Já. Então quando vê uma mulher ali, passa bem longe. Aleluia. Bem longe. Eu tenho uma quedinha por dinheiro. Se eu mexer no dinheirinho, eu pego. Então passa bem longe do dinheiro, safado. Glória a Deus. Porque tu não está convertido ainda. Porque quem está convertido não tem mais quedinha por coisa alguma. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Mandamento: não cobiçarás. Ah, se eu pudesse pegar aquele mandamento e reescrever, eu botaria: não cobiçarás o carro do outro, a moto do outro, a bicicleta do outro, a mulher do outro, o terreno do outro, a casa do outro, a roupa do outro, o cheiro do outro, o cabelo do outro. Ah, eu ia botar uma tripa, ia dar 30 páginas. 30 páginas eu ia botar. Glória ao nome de Jesus. É? Porque, meu Deus do céu, o irmãozinho, irmãzinha não pode comprar nada. Cresce uma batata que parece um tumor. Não é um olho que cresce, é um tumor. É uma melancia na cara assim, ó. Quero agradar a Deus. Quero agradar a Deus. Vai agradar a Deus. Vai agradar a Deus. Olha, no finalzinho do verso: e ele é galardoador para os que o buscam. Se tu fizer tudo certo, buscar ele, no final tem pagamento. Eu quero agora. Eu quero agora em vida. Parecia o Pedro: Senhor, larguei meu irmão, irmã e tal. E o que nós vamos ganhar? 100 vezes mais. Mas importante, Pedro, é a vida eterna. É o reflexo espiritual. Eu queria estar bem de saúde. Eu queria que o Senhor me curasse para me continuar fazendo. Mas não quis o Senhor. Eu estou 2 meses fazendo prova. E disse: Senhor, eu não quero mais um profeta. Um profeta por palavra. Assim te diz o Senhor: eu vou te curar. Não quero mais. Eu quero que o Senhor comunique com o meu próprio corpo. Doendo mais, o Senhor está mandando parar. Limpando as dores, o Senhor está mandando ficar. Piorou, então o Senhor está dizendo: para, vai cuidar da tua vidinha. O resto de vida que tu tem, vai cuidar da tua mulher. Porque primeiro é igreja, família e depois igreja. Eu pulei. É primeiro igreja, é Deus, igreja
e a família depois. Mas não, é primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Glória a Deus. Não adianta eu ficar cuidando da vida dos outros e não cuidar da minha. Agora eu preciso parar, não tenho casa para morar, minha casa está destruída. Não tenho, mas graças a Deus, um está ajudando daqui, outro está ajudando de lá, outro está ajudando de lá, e eu estou correndo atrás para botar minha mulher dentro da casa dela, que ela merece. E se eu partir, eu parto descansado, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e vou para aquilo que está proposto para mim. Glória a Deus. E ela vai ficar aí, tomara que fique bastante tempo. Se não ficar, vamos junto. Só que chega lá, chega lá, pastor, eu vou ver a minha mulher, vou encontrar a minha mulher. Ela vai ser um anjo. É um espírito. Eu não vou lá. Nívia, quase 36 anos, não fez ainda, vai fazer mês que vem. Não sei se vai dar tempo de fazer. Vivemos juntos, não. Nós vamos ter as mesmas sensações, todo o conhecimento, toda a sabedoria de um espírito. De um espírito, crente. Por favor, acorda. 3, Tiago capítulo 2, verso 26. Tiago 2 e 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Tenho fé. Que bom que tu tem fé. Mas o que é que tu faz? Nada. É morta. Tua fé é morta. Mas tem uns, presbítero Geraldo, que trabalham, fazem, é obra para tudo quanto é lado, mas chega na hora da fé, uma dor de barriga, se entrega, nega Jesus e ainda chuta a cruz. Não, querido, fé é seguida por obra. Se eu estou aqui hoje me torcendo de dor, entupido de remédio, é porque a minha fé exige que eu pratique a obra que eu assumi, a minha responsabilidade. A hora que eu largar, a hora que eu entregar, vem outro no meu lugar, aí eu deixei em vacância a cadeira, não me pertence mais. A minha fé e a minha obra será exercitada de outra forma, não mais com essa responsabilidade, mas enquanto eu tenho essa responsabilidade, eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Não adianta, irmão. Eu creio. O diabo também crê. Tu já ouviu 1 milhão de vezes disso? Só que ele não teme, não obedece, não segue, não acompanha. E outra coisa, nem tudo que a gente crê é certo, tá? O que tem de crente crendo em coisa errada. Por quê? Porque lei não entende o reflexo espiritual. Entenda o reflexo espiritual. Deus provou. Olha como é que eu consegui, ao longo do meu ministério, arrumar Deus falando comigo. Era uma trabalheira. Deus dizia por profecia, eu ia atrás. Deus dizia por outro, eu ia atrás. Eu vivia enrolado. Mas um dia eu disse, Deus, na oração, Deus, não dá assim. Eu não estou conseguindo entender nada. Vamos combinar assim, Senhor. Abre-se uma coisa. Eu vou pegar minha mulher pela mão e vou meter o fuço e entrar. Se der errado, eu volto para trás, que não foi o Senhor. Se der certo, eu continuo marchando, porque aí é o Senhor está provando. Eu parei de errar. Errei muito menos. Eu errava demais e eu diminuí a quantidade de erro. Não sei como é que você vai falar com Deus para acertar a sua vida naquilo que você está fazendo. Fé e obra, obra e fé, não sei, mas arruma um jeito de se comunicar para entender. Obras aqui que refletem lá, fé aqui que refletem lá. Tem fé aqui que mata aqui, tem fé aqui que dá vida lá. Tinha um monte de religioso ao redor de Jesus.
Eles não estavam, manjoso, andando ao redor de Jesus para aprender com Jesus, admirá-lo, se converter e andar com ele, não. Eles estavam fazendo prova com Jesus, eles estavam fazendo teste com Jesus, eles estavam testando o conhecimento de Jesus. Hipócritas, Jesus chamou. Se eles tivessem se encostado do lado de Jesus para aprender tudo o que se lia aqui, para refletir lá, eles aprenderiam e seriam salvos. Esses caras que Jesus falou foram os saduceus. Eles tinham um problema com questão espiritual e reencarnação. Eles tinham um problema. Eles não aceitavam a doutrina. Jesus teve que ensiná-los, dizendo: vocês lêem, mas vocês não entendem. Vocês não conhecem as escrituras e nem o poder. Para aí, irmão. Você já viu que é duas coisas? Tem duas coisas em jogo aí. Uma coisa é a escritura, que é a boca de Deus falando. Só que tem hora que Deus não fala, mas o poder dele executa. Ele não fala, mas ele faz, porque ele é o único que tem o poder para fazer. O poder, irmão. Nós temos a necessidade, nós temos o desejo, nós temos a petição, mas o poder para fazer nós não temos. Ele é que tem. Então ele fala e ele faz. Ouviu? Ele fala e ele faz. E quem tem um Deus que fala e faz, o que deveria fazer? Para quem fala, a gente ouve. E quando ele faz, a gente dá glória, mesmo quando não é o que a gente quer. Eu chorei do domingo de manhã, que eu rolei a noite inteira, não dormi. Cheguei aqui no final da escola dominical com dor, me arrastando. Alguns irmãos oraram por mim. Eu liguei para o pastor e disse: vem aqui em casa. Eu tomei uma decisão, eu preciso falar contigo, pastor. Vem aqui em casa. E ele veio. Que foi, Zé? Fiquei aflito com a tua palavra. Vem aqui, pastor, senta aí. Eu e a minha esposa estamos parando, estou entregando a congregação. Eu não posso mais continuar contra. Eu estou lutando, recalcitando contra os agrilhões de Deus. Eu estou lutando numa luta que eu nunca vou vencer. Para mostrar o quê? Para ensinar o quê? Aquilo que era testemunho de fé, de um homem de fé, vocês já aprenderam, vocês já viram. Chega, basta. Eu tenho que entender, e você tem que entender, que nós não somos Cristos. Cristo só tem um. Só Ele pôde fazer o sacrifício eterno. Nosso sacrifício tem que ser racional, pacífico e racional. Não sacrifique à toa, não sacrifique sacrifício de tolo. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Faça o que é coerente. Execute a tua fé e a tua obra, para não matar nenhum nem outro. 4, Hebreus 12 e 14. Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vida atribulada, o tempo inteiro na rotação. Todos os irmãos, e por fim a mulher morre. Quem será? Estava preocupado de quem ela seria esposa no céu. E Jesus, certo dia, ele disse assim: vocês leem as escrituras e não entendem? O que vocês fazem na igreja, na sinagoga? O que vocês fazem com o rolo debaixo do braço? Vocês leem, não entendem? E lá é espiritual, lá não tem ninguém assexuado, lá não tem nada material, lá não tem churrasco, lá não tem dor, não tem sono, não tem dia, não tem nada disso lá.
é eternamente outra vida, uma vida espiritual. Jesus está falando isso. E é isso que eu quero deixar claro para vocês hoje. Não basta ler a Bíblia. Ler a Bíblia qualquer um lê, irmão. Entender aquele textinho ali, qualquer um entende. Mas nós precisamos compreender no mundo espiritual o que significa. Tudo que a Bíblia diz aqui para nós, ela reflete lá no mundo espiritual. É lá que ela reflete. É lá que ela nos joga. É lá que ela nos lança. Então não adianta nós viver a Bíblia justificando a nossa vidinha cotidiana. Olha, me enquadrei na palavra hoje. Aqui na terra? Parabéns, você leu e não entendeu nada. Você precisa entender o que isso significa lá na eternidade. Porque tudo que nós passamos aqui reflete na eternidade. Para pensar, todo mundo se baseia, quando vê alguém doente igual eu, se baseia logo, chama Jó e começa a pensar, poxa, Deus deu testemunho dele, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem reto, um homem que se desviava do mal, mas como é que passou por aquela prova, como é que perdeu 10 filhos, como é que ficou pobre, como é que ficou doente, como é que ficou naquela situação. Ora, tudo aquilo ali refletia no céu. Tudo aquilo ali refletia lá na eternidade. Quem estava falando era um ser espiritual, era Deus, dizendo para outro ser espiritual, o diabo: estás vendo? É meu. Faz o que quiser fazer aí na terra com ele, sofra o que ele sofrer, ele é meu. Pronto. Resumindo 42 capítulos, Deus estava dizendo para o diabo: perdesse, ele é meu. Mas nós não entendemos isso. E nós temos dificuldade para entender Jesus. Como é que Deus, sendo Deus, encarna num homem como seu filho e depois passa seu filho a sofrer tudo que sofreu, o escárnio que passou, o sofrimento que passou foi lido aqui, levando as nossas transgressões. Claro, ele estava fazendo uma obra espiritual. Ele não estava fazendo obra carnal, porque se fosse para fazer uma obra carnal, ele virava popstar, ele virava uma estrelinha, ele virava alguém que ia dar show na terra, show de milagre. Ele ia fazer apresentação de milagre, não ia fazer os caras ir lá, volta lá, barco na água de novo, lança a rede novamente, segundo a minha palavra. Ele não ia fazer nada disso. Ele ia dizer: peixe, vem aqui na beira aqui, ó, te apresenta para Pedro aqui no lado do barco do Pedro, no rasinho. E o peixe viria. Eu não acredito. Não acredita? Um dia tinha imposto para pagar e Pedro e Jesus não tinham dinheiro. O que Jesus falou para Pedro? Vai ali, pega o peixe, o primeiro peixe que tu pegar, pode abrir a boca dele que tem a moeda dentro. Botou a moeda dentro do peixe e mandou o peixe trazer ali para ele, para poder pagar o imposto. Mas tudo isso era para refletir lá, dando um exemplo: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Nunca te preocupa só com aqui, porque quem se preocupa com só aqui se perde. Irmão, por favor, leia a Bíblia e tenta compreender o significado dela no mundo espiritual. No mundo espiritual, primeira coisa, está lá em Hebreus 9, pode anotar, Hebreus 9, 22, está lá. E quase todas as coisas, segundo a lei de Moisés, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Agora, não é segundo a lei, essa parte final aqui não está dizendo segundo a lei, está confirmando: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso Jesus precisou derramar seu sangue inocente para poder remir pecado. Por isso a gente diz que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado. Irmão, entenda uma coisa: quando está dizendo que o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecado, ele está dizendo assim: é o único que pode te dar chance de tu entrar no céu perdoado.
Mas aqui na terra, tu pode tomar um banho de sangue do Senhor Jesus Cristo. Tudo que tu fez de errado, tu vai pagar. Tu entendeu ou não? Ah, mas eu sou um salpicado pelo sangue. Que bom, lá pro céu. Aqui tu vai pagar. Aqui é matéria, aqui tu vai pagar. Fez, paga. Glória a Deus. Então, entendam, compreendendo o que reflete no mundo espiritual. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o único que podia remir era alguém com sangue puro. Não podia ser um sangue contaminado igual o meu do pecado. Tinha que ser um sangue de um santo. Quem mais santo que Jesus que você conhece? A Bíblia diz que ele procurou na terra e não achou. Aí a gente costuma dizer, né? Aí Jesus se levantou. Já vi até o Abílio Santana pregando. Jesus se levantou e disse: Senhor, envia-me. Não foi nada de Jesus. Vai ler a Bíblia. Quem disse foi Isaías. Envia-me a mim. Não foi Jesus. Mas Jesus veio por ordem do Senhor, encarnando, porque ele procurou na terra e não achou alguém que podia fazer uma obra aqui para refletir lá. Não tem ninguém humano que possa fazer uma obra aqui para refletir lá, que não seja por Jesus. Você pode se pintar de ouro, se não for por Jesus, nunca reflete lá. Nunca. Obrigado, Jesus. Segunda coisa, muito importante. A Bíblia diz assim em Hebreus 11:6: ora, sem fé é impossível agradar a Ele, porque os que necessitam, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador para os que o buscam. Duas coisas importantes. Primeiro, deixou bem claro no versículo: eu tenho que agradar a Deus para refletir o agrado no céu, senão eu não consigo me aproximar dele. Agora, como é que eu vou agradar a Deus? Vou paparicar os homens, eu vou puxar saco de fulano e Bertrano, eu vou ser amiguinho do pastor fulano de tal, eu vou fazer uma panelinha na igreja, aleluia. Eu vou orar 24 horas por dia, nem vou comer mais. Irmão, tá na real? Dá para agradar a Deus de todas as formas. A primeira forma, parar de mentir. Aleluia. A primeira fórmula de agradar a Deus: parar de mentir. Aquilo que é, o que não é, não é. Segunda coisa, parar de prometer o que não pode cumprir. Não prometa o que você não pode cumprir. A Bíblia nos aconselha: se Deus permitir, faremos amanhã. A Bíblia diz isso. Vamos fazer amanhã, se Deus permitir. Amanhã não pertence a mim, pertence a Ele. Mas a gente tem mania de fazer promessa, a gente tem mania de criar situações. Não crie essas situações, porque você não tem o domínio para isso. Você não pode aumentar 1 centímetro da sua altura, você não pode devolver os seus cabelinhos originais ali para sua cabeça, mesmo que você pinte daqui a 15 dias, tá tudo de novo bagunçado, tem que pintar de novo, porque a tinta vai embora. Sabe por quê? Porque Ele criou a genética assim, e a genética trabalha para Ele. Eu quero agradar a Deus, irmão. Quero também. Mas para agradar a Deus eu preciso andar separado. O que é isso, irmão? Então eu vou sair do mundo, não ando mais na rua onde tiver pecador, não entro mais na loja, não vou mais na padaria, não vou. Não, querido. É andando em todos esses lugares, mas não sendo como os ímpios. Sendo santo, tendo uma linguagem santificada, tendo educação, tendo a palavra como padrão de vida. Aleluia. Quando as pessoas vão olhar para ti, se não disser que tu é crente, pelo menos vão dizer assim: é diferente. E essa diferença vem do céu. Vem do céu.
Mas não. Cria uma modinha. Os crentes entram na modinha. Cria um negocinho aqui, navalhinha e fatiazinha aqui no cabelo e na sobrancelha. Lá vai o crente fazer também. Jogador, neva o cabelo de branco. Lá vai o crente faz também. Gurizada nova. Viu aí o mundo? Mulher hoje, para achar uma mulher que não é quadro, é coisa rara. Sabe o que é quadro? É que tem tanta tatuagem no corpo que parece um quadro. Eu encontrei uma moça hoje no centro que eu disse, meu Deus do céu. Ela estava com meia muda de roupa. Um traço aqui, um traço aqui. Meia muda de roupa. E o resto era tudo tatuagem. Meu Deus. Ver aquela mulher nua, num quarto, deve ser um terror. Deve ser um painel de desgraça aquilo lá. Será que não vê que está acabando com a originalidade daquilo que Deus criou? Aí, não tem problema, estava no mundo, fez tudo bem, se purificou, santificou, glória a Deus. Mas vem para a igreja e faz. Aleluia. E eu quero agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Faz um culto racional. Um culto de entendimento. Um culto que você sabe aonde você coloca a sua cabeça, o seu pé, os seus olhos, os seus ouvidos. Ah, eu tenho uma quedinha por mulher. Ah, tu tem, safado? Então já te converteu? Já. Então quando vê uma mulher ali, passa bem longe. Aleluia. Bem longe. Eu tenho uma quedinha por dinheiro. Se eu mexer no dinheirinho, eu pego. Então passa bem longe do dinheiro, safado. Glória a Deus. Porque tu não está convertido ainda. Porque quem está convertido não tem mais quedinha por coisa alguma. O que é meu, o que não é meu, não é meu. Mandamento: não cobiçarás. Ah, se eu pudesse pegar aquele mandamento e reescrever, eu botaria: não cobiçarás o carro do outro, a moto do outro, a bicicleta do outro, a mulher do outro, o terreno do outro, a casa do outro, a roupa do outro, o cheiro do outro, o cabelo do outro. Ah, eu ia botar uma tripa, ia dar 30 páginas. 30 páginas eu ia botar. Glória ao nome de Jesus. Porque, meu Deus do céu, o irmãozinho, a irmãzinha não pode comprar nada. Cresce uma batata que parece um tumor. Não é um olho que cresce, é um tumor. É uma melancia na cara assim, ó. Quero agradar a Deus. Quero agradar a Deus. Vai agradar a Deus. Vai agradar a Deus. Olha, no finalzinho do verso: e ele é galardoador para os que o buscam. Se tu fizer tudo certo, buscar ele, no final tem pagamento. Eu quero agora. Eu quero agora em vida. Parecia o Pedro: Senhor, larguei meu irmão, irmã e tal. E o que nós vamos ganhar? 100 vezes mais. Mas importante, Pedro, é a vida eterna. É o reflexo espiritual. Eu queria estar bem de saúde. Eu queria que o Senhor me curasse para me continuar fazendo. Mas não quis o Senhor. Eu estou 2 meses fazendo prova. E disse: Senhor, eu não quero mais um profeta. Um profeta por palavra. Assim te diz o Senhor: eu vou te curar. Não quero mais. Eu quero que o Senhor comunique com o meu próprio corpo. Doendo mais, o Senhor está mandando parar. Limpando as dores, o Senhor está mandando ficar. Piorou, então o Senhor está dizendo: para, vai cuidar da tua vidinha. O resto de vida que tu tem, vai cuidar da tua mulher. Porque primeiro é igreja, família e depois igreja. Eu pulei. É primeiro igreja, é Deus, igreja e a família depois. Mas não, é primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Glória a Deus. Não adianta eu ficar cuidando da vida dos outros e não cuidar da minha. Agora eu preciso parar, não tenho casa para morar, minha casa está destruída. Não tenho. Mas graças a Deus, um está ajudando daqui, outro está ajudando de lá, outro está ajudando de lá. E eu estou correndo atrás para botar minha mulher dentro da casa dela, que ela merece. E se eu partir, eu parto descansado, porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé e vou para aquilo que está proposto para mim. Glória a Deus. E ela vai ficar aí, tomara que fique bastante tempo.
Se não ficar, vamos junto. Só que chega lá, chega lá, pastor, eu vou ver a minha mulher, vou encontrar a minha mulher. Ela vai ser um anjo. É um espírito. Eu não vou lá. Nívia, quase 36 anos, não fez ainda, vai fazer mês que vem. Não sei se vai dar tempo de fazer. Vivemos juntos, não. Nós vamos ter as mesmas sensações, todo o conhecimento, toda a sabedoria de um espírito. De um espírito, crente. Por favor, acorda. 3, Tiago capítulo 2, verso 26. Tiago 2 e 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Tenho fé. Que bom que tu tem fé. Mas o que é que tu faz? Nada. É morta. Tua fé é morta. Mas tem uns, presbítero Geraldo, que trabalham, fazem, é obra para tudo quanto é lado, mas chega na hora da fé, uma dor de barriga, se entrega, nega Jesus e ainda chuta a cruz. Não, querido, fé é seguida por obra. Se eu estou aqui hoje me torcendo de dor, entupido de remédio, é porque a minha fé exige que eu pratique a obra que eu assumi, a minha responsabilidade. A hora que eu largar, a hora que eu entregar, vem outro no meu lugar, aí eu deixei em vacância a cadeira, não me pertence mais. A minha fé e a minha obra será exercitada de outra forma, não mais com essa responsabilidade, mas enquanto eu tenho essa responsabilidade, eu tenho que fazer alguma coisa. Alguma coisa. Não adianta, irmão. Eu creio. O diabo também crê. Tu já ouviu 1 milhão de vezes disso? Só que ele não teme, não obedece, não segue, não acompanha. E outra coisa, nem tudo que a gente crê é certo, tá? O que tem de crente crendo em coisa errada. Por quê? Porque lei não entende o reflexo espiritual. Entenda o reflexo espiritual. Deus provou. Olha como é que eu consegui, ao longo do meu ministério, arrumar Deus falando comigo. Era uma trabalheira. Deus dizia por profecia, eu ia atrás. Deus dizia por outro, eu ia atrás. Eu vivia enrolado. Mas um dia eu disse, Deus, na oração, Deus, não dá assim. Eu não estou conseguindo entender nada. Vamos combinar assim, Senhor. Abre-se uma coisa. Eu vou pegar minha mulher pela mão e vou meter o fuço e entrar. Se der errado, eu volto para trás, que não foi o Senhor. Se der certo, eu continuo marchando, porque aí é o Senhor está provando. Eu parei de errar. Errei muito menos. Eu errava demais. E eu diminuí a quantidade de erro. Não sei como é que você vai falar com Deus para acertar a sua vida naquilo que você está fazendo. Fé e obra, obra e fé, não sei, mas arruma um jeito de se comunicar para entender. Obras aqui que refletem lá, fé aqui que refletem lá. Tem fé aqui que mata aqui, tem fé aqui que dá vida lá. Tinha um monte de religiosos ao redor de Jesus. Eles não estavam manjosos andando ao redor de Jesus para aprender com Jesus, admirá-lo, se converter e andar com ele, não. Eles estavam fazendo prova com Jesus, eles estavam fazendo teste com Jesus, eles estavam testando o conhecimento de Jesus. Hipócritas, Jesus chamou. Se eles tivessem se encostado do lado de Jesus para aprender tudo o que se lia aqui para refletir lá, eles aprenderiam e seriam salvos. Esses caras que Jesus falou foram os saduceus. Eles tinham um problema com questão espiritual e reencarnação. Eles tinham um problema. Eles não aceitavam a doutrina. Jesus teve que ensiná-los, dizendo: vocês lêem, mas vocês não entendem.
Você não conhece as Escrituras e nem o poder. Para aí, irmão. Você já viu que é duas coisas? Tem duas coisas em jogo aí. Uma coisa é a Escritura, que é a boca de Deus falando. Só que tem hora que Deus não fala, mas o poder dele executa. Ele não fala, mas ele faz, porque ele é o único que tem o poder para fazer. O poder, irmão. Nós temos a necessidade, nós temos o desejo, nós temos a petição, mas o poder para fazer nós não temos. Ele é que tem. Então ele fala e ele faz. Ouviu? Ele fala e ele faz. E quem tem um Deus que fala e faz, o que deveria fazer? Para quem fala, a gente ouve. E quando ele faz, a gente dá glória, mesmo quando não é o que a gente quer. Eu chorei do domingo de manhã, que eu rolei a noite inteira, não dormi. Cheguei aqui no final da escola dominical com dor, me arrastando. Alguns irmãos oraram por mim. Eu liguei para o pastor e disse: vem aqui em casa. Eu tomei uma decisão. Eu preciso falar contigo, pastor. Vem aqui em casa. E ele veio. Que foi, Zé? Fiquei aflito com a tua palavra. Vem aqui, pastor, senta aí. Eu e a minha esposa estamos parando. Estou entregando a congregação. Eu não posso mais continuar contra. Eu estou lutando, recalcitando contra os agrilhões de Deus. Eu estou lutando numa luta que eu nunca vou vencer. Para mostrar o quê? Para ensinar o quê? Aquilo que era testemunho de fé, de um homem de fé, vocês já aprenderam, vocês já viram. Chega, basta. Eu tenho que entender, e você tem que entender, que nós não somos Cristos. Cristo só tem um. Só Ele pôde fazer o sacrifício eterno. Nosso sacrifício tem que ser racional, pacífico e racional. Não sacrifique à toa, não sacrifique sacrifício de tolo. Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Faça o que é coerente. Execute a tua fé e a tua obra, para não matar nenhum nem outro. 4, Hebreus 12 e 14. Hebreus 12 e 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vida atribulada, o tempo inteiro na rotação máxima do motor, briga todo dia, desavença todo dia, desobediência todo dia, confusão todo dia. Isso não é santificação, isso não é paz. E quem não conseguir a paz que Jesus deu e não seguir a santificação, que é a separação disso, não verá a Deus. Glória a Deus. Grava isso, por favor. Se hoje é o último dia que eu estiver pregando aqui, grava isso, por favor. Não adianta você passar 50 anos dentro da igreja, você pregar eloquentemente, você fazer obras lindas, ter talentos, dons maravilhosos, música, pregação, louvor, escrever letras, escrever livros, se não consegue viver em paz. Tem gente que está na igreja e não tem paz nem consigo mesmo, vive em guerra consigo mesmo. Qualquer palavra dá para fazer uma sopa para 200 pessoas. É uma guerra. Não vai ver Deus. Sabe por quê? Porque Ele é príncipe da paz. O negócio dele é pacífico.
O negócio dele é paz, é calma. Às vezes, inúmeras vezes, eu digo para a Nívia: baixa o volume. A casa de um crente, até a voz é moderada. A vida de um crente é moderada. Os assembleanos têm mania de pegar o microfone aqui, tocar volume, fazer um berreiro, um berreiro, um berreiro. Faz uma visita numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, vai lá e senta para ouvir eles pregar. Eles não são assim pentecostais igual nós do Barulho. Eles têm palavra, eles têm ensino profundo, eles têm, só que eles não fazem berreiro não. Começou a grilar aqui, já diz: moço, por favor, pode baixar, porque o barulho que tem que sair daqui é um barulho santo, é algo que vem das entranhas, da divisão da alma e do espírito, que vem do céu. Querido, luta com todas as tuas forças para ter paz contigo e paz com os teus dentro de casa, porque começando por casa, conseguindo passar essa lição em casa, vai ser possível compactuar, trabalhar, exercitar ela aqui na igreja, ali no trabalho. Quando eu trabalhava, Júlio, lá na cerâmica, eu era encarregado geral, tinha uma multidão que era liderado por mim. Quando eu chegava no setor, era igual que tivesse colocado um cachorro, um pitbull solto atrás de carne. Eles corriam tudo, porque já sabia que eu vinha e que eu era atribulado. Eu já chegava chutando tudo, gritando com todo mundo. Se eu visse uma máquina parada, meu Deus, no mínimo que eu ia fazer é mandar 2 embora naquele dia. Mas eu não era crente. Eu não era crente. Lá dentro eu me converti, e eu comecei a ver a mudança de Deus na minha vida. E eu comecei a aprender a fazer reunião em sala, não gritar mais com as pessoas, não levantar mais a minha voz com ninguém. Um dia na igreja, um gritou comigo na porta, sendo eu o pastor, xingou eu, e eu fiquei calado. E algumas pessoas da igreja tentaram me proteger, tentaram comprar a briga, como se diz, e eu só segurei no braço e deixei. Aí a pessoa se esperneou na minha frente, xingou, brigou. Aí ele olhou para mim, ficou mais nervoso ainda, disse: não vai falar nada. O dia que você estiver calmo e souber falar no meu tom, eu falo com você. Passar bem, entrei para dentro de casa. Aleluia. 3 dias a pessoa não dormiu. 3 dias o Espírito Santo pegou ele, chacoalhou ele. Aí veio: me perdoa, tal, agora tu estás num tom que a gente pode sentar e conversar. Senta aqui que agora a gente vai conversar. Senta aqui, porque se tu não tens a paz, eu tenho. Eu recebi a paz do Senhor Jesus Cristo, e é essa paz que eu quero carregar, é essa paz que eu vou levar lá para minha casa. E para os dias que me restam ainda, eu quero descansar nessa paz. E a hora que Ele me chamar, eu quero estar em bastante silêncio para ouvir a voz dele: vinde bendito de meu Pai. Tem gente que anda em tanta agonia aqui, que se ele gritar lá em cima: ei, bendito meu Pai, tem barulho demais saindo pela boca, não vai ouvir. Não vai ouvir, está fazendo barulho demais. As coisas espirituais é no silêncio. Irmão, eu adoro orar, mas tu quer ver eu ficar irritado? É quando encosta um do meu lado, que começa num berreiro. Quando é espiritual, é o Espírito Santo, é outra coisa. É outra coisa. Quando é o Espírito Santo, é outra coisa. Porque aí ele começa a revelar coisas. Aí começa a descer uma coisa boa no coração. Agora, quando eu vejo que é gente querendo se exaltar na oração, querendo mostrar que ora mais do que os outros, e começa aquela gritaria, eu digo: ah, Jesus, silencia esse paroleiro. Paulo disse: paroleiro, esse falastrão, esse linguarudo. Cala esse linguarudo, porque eu quero ter um particular contigo.
E eu aprendi a entrar no meu quarto, fechar a porta e ter um particular contigo. E o meu Pai que em secreto está, ouve. Ele ouve. Buscai a paz. Buscai a paz com todos, por favor. 1 Coríntios 13:2. 1 Coríntios 13:2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, conhecesse toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé do mundo, de maneira tal que eu transportasse montes, desse ordem, montes saísse, mas não tivesse amor, eu nada seria. Alguém quer ser alguma coisa diante de Deus? Você quer ser alguma coisa diante de Deus? Tem que ser, no mínimo servo, senão não vai entrar, mas com a preocupação de se tornar filho. Agora, ninguém consegue se não tiver amor. A maldade, a malvadeza, a vontade de ver o mal dos outros, a vontade de fazer confusão, a vontade de criar tumulto, não vem de Deus. O amor de Deus está pronto para perdoar, está pronto para abraçar, está pronto para andar uma milha com quem precisa, tirar a roupa, dá, mas dá sem esperar que volte, porque tem gente dando, esperando agora, depois vai voltar. Eu quero ver quanto tempo vai me devolver. Besteira isso. Queridos, por favor, entenda esse versículo. O amor é a excelência de Deus. Quem não alcançar a excelência de Deus nunca será nada diante de Deus. O William perguntou, falou ali no hino dele: eu não quero, não sou ninguém. Não olhe para mim como sendo alguém. E não somos mesmos, mas de servo vamos tornar filhos, a estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Então já deixamos de não ser ninguém, passamos a ser alguém, e alguém que precede tudo e todos pelo amor. O amor nunca perde. O amor nunca perde a batalha. A única coisa que vence batalha é o amor. Ame incondicionalmente. Que é isso? É sem pedir nada em volta. Hebreus 12, versos 7 e 8. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não o corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Filho é quem anda em disciplina, aquele que é disciplinado, aquele que fez a lista das prioridades na vida. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, igreja em terceiro lugar, eu e as minhas particularidades em quarto lugar. Mas as minhas prioridades, eu vou seguir a risca, eu vou ser disciplinado. Eu preciso orar, eu vou orar. Eu preciso ler a palavra, eu vou ler a palavra. Eu preciso visitar, eu vou visitar. Deus me inspirou a cantar, eu vou cantar. Deus me inspirou a uma palavra, eu vou fazer. Não faça, porque ninguém me dá oportunidade. Oportunidade, você tem um mundo de oportunidades. É que você quer oportunidade só na igreja. Aqui
É o salão do treinamento. Aqui é a sinagoga do treinamento. A gente treina daqui para executar bem feito lá fora. Porque ser crente aqui dentro é moleza, tudo padrãozinho. Quando aparece alguém fora do padrão, a gente já olha assim, já rejeita de cara, já dá o atestado de óbito, tá no inferno. E a gente assina ainda, já bota no inferno e assina. É? Ah não, vai dizer pra mim que não. No male já começa aqueles comentários no cérebro. Desviada, Jezabel, que lá é um mentiroso, caco que só ele, pensa que me engana, julgando a torto e direito. Ninguém foi chamado para ser juiz. Somos no máximo, vamos chegar à estatura de filhos, no máximo, e glória a Deus por isso. Não ia ser nem isso, nós estávamos contados como jambuzeiro bravo, fora, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira, e por isso nos tornamos filhos. Finalizando, não esquece essa, por favor. Pode esquecer as outras todas, mas essa não. João 15:5. João 15:5 está justamente nessa passagem que ele está falando da videira. Eu sou a videira verdadeira, vocês estão. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmão, eu vou embora, eu vou voltar para a minha vida, se ele deixar. Eu apresentei diante dele as minhas necessidades, e elas são verdadeiras, e ele conhece, ele sabe das minhas dores, das minhas aflições, ele sabe. Ele podia ter tirado todas as dores, porque eu não pedi cura, eu só pedi para tirar dor, ele não tirou. Mas para mim chegar lá e lá ficar, depende de ele aprovar. Se ele não deixar, eu não posso ir, eu daqui nem saio. Só que tem gente que parece que não entendeu que tudo que se faz aqui reflete lá. Parece que anda fingindo ser crente, vestiu uma roupinha de crente, inculcou que é crente, nunca virou crente, mas inculcou que é. E aí pensa que por andar com a roupa de crente, com a Bíblia debaixo do braço, já o é. Não é. Só é se passar por ele. Só é se ele deixar. A gente só prega se ele deixar, a gente só canta se ele deixar, a gente sai de casa na noite de fria, vir para a igreja se ele deixar. Tudo que a gente faz é se ele deixar. E às vezes aí é que tem um problema de interpretação. Às vezes ele deixa nós fazer algumas coisas para nós quebrar a cara, para nós aprender. E a gente pensa que deu um grande passo. A gente se ilude, acha assim: oh, agora arrebentei a boca do balão. Não, tu arrebentou, foi a tua boca. E ele deixou para você aprender. Porque se ele fosse desenhar para você, você não entenderia. Você precisava quebrar o nariz, sangrar. Veio o teu sangue ali para você entender. Puxa vida, mas por que Deus liberou? Liberou para você aprender. Deus já liberou, Thales, algumas coisas para mim, para me quebrar a cara, para me aprender. Agora, quando eu vou metendo a focinha, tá aberto, vai dando certinho, eu sempre vou com o pezinho atrás. Não pensa que eu meto o pescoço. Não, quando eu era menino, eu falava, discorria,
eu fazia tudo de menino, agora que eu virei adulto, homem, não, só faço coisa de homem. E homem não se mete em fria, ele sabe que a responsabilidade está na cabeça dele. Ele sabe que ele tem um reflexo lá no céu grande e importante, e é por ele que tem que vir o bom juízo na casa, o bom siso, o bom entendimento. Sem mim nada podeis fazer. Não esquece disso, por favor. Ele pega nós, um galinho de jambuzeiro bravo, um tipo de parreira que não dá uva, e ele engata. Ele faz um enxerto na oliveira verdadeira, mas para aquele raminho que agora tem vida, porque tem seiva da melhor que possível, só vai dar fruto se ele deixar. E ele pede para dar um fruto que permaneça, porque a hora que ele passar por nós, se ele procurar e ele não achar, a gente seca. Se ele não achar, a gente seca. Por favor, lembre-se disso. Amém. Põe de pé em nome de Jesus. Consegui, com dor e tudo, consegui. Se eu não conseguir pregar terça-feira que vem, mas pelo menos eu preguei essa palavra, e eu quero que vocês guardem essa palavra. Lembre-se, não de mim, mas dessa palavra. Esses 3 anos e 1 mês que eu estive aqui, uma coisa vocês não podem dizer que não: eu sempre ensinei a igreja pela palavra. Quando eu cheguei aqui, nem culto de ensino tinha. Nem culto de ensino tinha. Eu cheguei a trocar o nome do culto: edificação da fé. Porque quando falava de culto de ensino de doutrina, os crentes ficavam assim, entendeu? Sabe por quê? É porque é uns exibidos que acham que já sabe tudo na vida. Não sabe nada, mas acha que sabe tudo. E eu não vou ficar aqui fingindo e brincando, porque eu tenho mais o que fazer. Mas o meu tempo agora acabou, e eu louvo a Deus porque eu tive um bom tempo com vocês. Orem pela minha vida, pela vida da minha esposa. A gente está muito cansado, muito abatido, mas não espiritualmente, fisicamente, porque o reflexo espiritual lá em cima está preservado. Está preservado. Eu louvo a Deus porque eu passei por uma vida ministerial que é difícil e que normalmente mata, pastor, mas eu não morri, eu vivi. Sacrifiquei a vida, mas vivi, e agora vivo eternamente, e vou viver eternamente no Senhor, crendo, porque Ele é galardoador. Eu creio, aleluia. Amém. Oh, é a tua palavra, Senhor. Aleluia, que é de toda aceitação. Hoje, terça, amanhã, os adolescentes estarão ensaiando. Quinta-feira tem um grande culto de louvor e adoração. Quem é que vai estar aqui? Tem o nome do grupo aí, tá? Vê se consegue achar.